Carburadorzinho de Virago 250, esse é o vídeo definitivo para você conseguir resolver, tá, os problemas desse carburador sem ter que colocar um carburador desse aqui, como muitos mecânicos fazem, tá? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que esses carburadores trabalham na posição horizontal, enquanto esse carburador aqui trabalha na posição vertical. Já falei isso em outros vídeos. Vou deixar aqui um link aqui para vocês darem uma olhada no funcionamento de cada peça do carburador, né? E também a diferença de um carburador mecânico para um carburador a vácuo, porque essa moto aqui ela tem um sistema a vácuo. Isso aí é muito importante a gente saber para a gente começar a explorar as particularidades desse carburadorzinho aqui. Agora que a gente já sabe os princípios de funcionamento do carburador, a gente pode começar a explorar as peculiaridades do funcionamento desse carburador aqui em específico. O que ele tem de diferente aqui para outros carburadores, né? A bomba de combustível, tá? Essa bomba aqui é devido à posição que ele trabalha. Ele trabalha na posição vertical, então a cuba dele é uma cuba bem limitada. Olha a diferença do tamanho da cuba desse carburador aqui para o carburador da Titan. Então, em alta rotação, ele vai precisar da bomba de combustível para poder manter o nível na cuba, tá? A gente também tem uma torneira a vácuo, ou seja, ela só libera o fluxo de combustível quando a moto estiver em funcionamento. Enquanto o motor não está em funcionamento, a gasolina não desce para o carburador, a não ser que esteja na posição PRI, que seria a posição de fechado numa torneira normal. Nessa moto, a posição de fechado deixa o fluxo de gasolina correr direto pela torneira, mesmo sem a moto estar ligada. Eu já peguei diversas motos, tá, com problema de carburação, e na maioria das vezes eu consegui resolver sem substituir o carburador. E quando eu tive que substituir o carburador, foi por alguma manutenção passada que tinha danificado a carcaça do carburador ou quebrado, né, alguma peça aqui importante, e o dono preferiu fazer a substituição. Na maioria das vezes, apenas a substituição aqui do diafragma ou uma regulagem fina aqui do carburador já dá solução. Mas tem alguns problemas que são bem chatos, tá, de identificar e que tem relação com as peculiaridades desse carburador. Na maioria das vezes que os mecânicos não conseguem resolver os problemas na carburação dessa moto aqui e acabam optando por colocar um carburador como esse, esses problemas estão relacionados à bomba de combustível a vácuo e também à torneira a vácuo. Para vocês entenderem como que essa bomba aqui funciona, aqui olha, tem a saída de gasolina que vai para o carburador e a entrada que vem do tanque de combustível, da torneira, né, para ser mais exato. E aqui fica ligado direto no coletor de admissão, que é a mangueira do vácuo, né? Toda vez que o motor cicla, né, que ele gira ali, gera um vácuo aqui nessa mangueira que chega até a nossa torneira para acionar o diafragma que tem aqui dentro. Então, desse lado nós temos o vácuo, né, que é gerado pelo motor. Aqui no meio nós temos um diafragma e desse lado trabalha o combustível. Cada vez que o motor cicla, ele faz um movimento nesse diafragma que gera uma pulsação, né, que faz esse efeito de bomba, gerando alimentação além da gravidade. Tem no manual de serviço as referências para o teste de vazão dessa bomba aqui, para você ver se ela está funcionando corretamente. Agora eu vou falar para vocês o pulo do gato. O defeito que mais atrapalha os mecânicos na hora do diagnóstico, confunde muito, é quando tem um furo aqui no diafragma da bomba ou um vazamento na carcaça e a gasolina passa aqui para o lado do vácuo. Isso aí gera um excesso de combustível que não tem a ver com o carburador. Aí a pessoa vem aqui no carburador, troca de glê, abaixa o nível da boia, mexe na posição aqui da agulha, né, para poder diminuir a passagem de combustível, deixar a mistura mais pobre. A pessoa faz o diabo aqui no carburador e não resolve o problema, porque o problema está na bomba. A mesma coisa se aplica à torneira a vácuo, porque a torneira a vácuo também trabalha com diafragma, que quando fura ou tem algum vazamento que dá passagem ali, também joga combustível direto na admissão, aqui pela mangueira do vácuo, gerando também esse mesmo problema de mistura rica, né? Então, se você tiver com um problema de mistura rica nessa moto, a primeira coisa que eu aconselho você a fazer é isolar, tá, a bomba a vácuo e a torneira a vácuo, colocando uma alimentação direta de um recipiente, tá, um pouco mais alto que o carburador, sem passar pela bomba e sem passar pela torneira a vácuo.
Outra coisa muito importante é lembrar de tapar essa mangueira aqui, tá? Quando você isolar a bomba e a torneira a vácuo para poder fazer o teste, porque senão vai entrar ar por aqui e vai deixar a mistura pobre. Outro problema clássico que você elimina fazendo esse teste, né, da alimentação direta com o recipiente é a tampa de combustível, que essa tampa costuma entupir o duto que faz a troca gasosa. Tá? Porque quando a gasolina desce para o carburador, tem que entrar ar dentro do tanque. Se essa tampa aqui entope esse duto que faz a troca gasosa, começa a gerar um vácuo aqui dentro do tanque e o combustível não desce como deveria. Começa a dar falta lá na cuba do carburador. Se você quiser saber se a torneira a vácuo ou se a bomba a vácuo tá com problema e tá passando combustível aqui para admissão, você pode aplicar um teste de sucção. É o mesmo que a gente aplica para saber se o carburador está vedando ou não. Você vai aplicar uma sucção aqui na mangueira, né? Aqui na bomba ou na torneira, um pedaço pequeno. Você faz ali a sucção e mantém o vácuo. Se o vácuo se perder, né? Você já sabe que tem um problema aqui. Quem é da antiga sabe o que eu estou falando, né? Aquele testezinho aí que a gente faz aí com a língua. Ou então você pode deixar conectado aqui, né, no sistema e fazer sucção. Se vier gosto de combustível ou até um pouco de combustível, você já sabe também. Mas desse jeito é ruim, né? Porque vai vir combustível na sua boca. Você não precisa fazer isso. Você pode deixar a bomba desconectada ou a torneira desconectada, fazer sucção aqui e deixar o vácuo. Se o vácuo se perder, é porque tem alguma passagem, né, entre a membrana e o outro lado que é conectado ao combustível. Essa moto só funciona bem se o nível da cuba dela estiver exato, então precisa de muita precisão aqui na aferição do nível da cuba. Dê uma olhadinha aí no manual de serviço para você ver como que é o procedimento, tá? E poder replicar. Ou então assista um vídeo no YouTube, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, vai ficar aí com 1 hora de duração. Só precisa saber que o nível precisa estar perfeito, tá? Porque a cuba é pequena, então se o nível não estiver perfeito, a moto não vai funcionar bem. Outra coisa, sempre faça um teste da boia. Deixe a boia ali no recipiente com gasolina por alguns minutos e veja se ela não vai afundar algum dos lados. De resto é um carburador normal. Você tem que dar uma atenção aqui para o pistonete, ver se ele não está agarrando, diafragma se não tem nenhum furo. Depois fazer o teste se ele está funcionando direitinho. Fazer a regulagem aqui da agulha se for necessário. Se não for necessário, deixa aqui no padrão, né, no meio. Essa moto estava dando muito excesso de combustível, tá vendo? As velas são novas e estão aqui bem, né, ruins, com excesso de combustível. Alguém colocou a regulagem dessa agulha, olha, na última regulagem para enriquecer a mistura. Fez isso para quê? Para poder lidar com o problema que estava acontecendo de mistura pobre. A moto em lenta estava muito ruim, se você parasse de acelerar ela morria. Mas a pessoa que usou esse recurso aqui estava equivocada. Porque o problema não está no carburador. O carburador está funcionando perfeitamente. O problema dessa moto estava nas regulagens de válvulas. As válvulas estavam enforcadas. Então essa moto nunca ia funcionar bem, tá? Então, às vezes você fica batendo cabeça com o carburador, mas o problema nem está no carburador. Já vi pessoas batendo cabeça com o carburador e com problema elétrico na moto, no CDI ou nas bobinas. Também já vi problemas de entrada de ar, tá? Acontece muito. Às vezes tem uma entrada de ar aqui no coletor e a pessoa fica batendo cabeça, jogando mais combustível e não percebe que ela está tendo que jogar mais combustível para compensar uma entrada de ar. Essa entrada de ar pode acontecer tanto no coletor, tá? Quanto aqui até as válvulas enforcadas, elas tanto fazem uma perda de compressão quanto uma entrada de ar também. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que essa moto ela tem 2 cilindros e só tem um carburador. Então, se o ponto de um desses 2 cilindros estiver errado, um dente ali fora, ou a corrente gasta, ou tiver com as válvulas enforcadas, não adianta, você não vai conseguir acertar o carburador. Porque você vai acertar o carburador para um cilindro, o outro vai funcionar mal. Você vai acertar para o outro cilindro, o outro vai funcionar mal. Então, os cilindros têm que estar com a compressão boa, válvulas com a folga adequada, sem fuga, né, de compressão pelas válvulas. Se for necessário desmontar e fazer a retífica, você vai ter que desmontar e fazer a retífica. Então, se atentem a isso. O motor tem que estar funcionando perfeito para você conseguir regular a carburação. Antes de encerrar esse vídeo, eu vou fazer aqui algumas considerações finais, tá?
Esse sistema ecozinho aqui que tem, não é eco, né? Mas eu chamo de sistema eco porque é o mesmo funcionamento. Tem um pistonetezinho aqui na cuba, nesse carburador aqui está até isolado, que ele dá uma injetada de combustível quando você faz uma aceleração brusca. Mesmo se ele estiver desativado, ele não causa o mau funcionamento da moto, tá? Da mesma forma, esses atuadorzinhos aqui, que aquecem o carburador quando a temperatura está muito baixa, eles também não causam mau funcionamento na moto, mesmo se eles estiverem desativados. Os mecânicos aí gostam de usar isso aí como desculpa. Esse carburador, no mais, ele é um carburador a vácuo comum, tá? Então você deve tratar ele como um carburador a vácuo comum. Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, tá? Se você tá aí quebrando a cabeça, já colocou o carburador todo no padrão original, né? Ali de acordo com o manual de serviço. Você isolou a bomba, isolou a torneira de combustível, colocou uma alimentação direta e a moto continua funcionando mal, você deve procurar outras causas, tá?